Olá, gente, tudo bem? Estamos em mais um episódio da nossa série Bíblia Todo Dia e nesse momento vamos estudar os capítulos 4 a 6 do livro de Deuteronômio. É interessante perceber que essa passagem vai falar dos famosos 10 mandamentos, como muitos devem conhecer. E o capítulo 4, no versículo 1, começa com palavras muito sérias. E agora, ó Israel, ouça os decretos e as leis que lhes estou ensinando a cumprir. Depois de tantos erros, naqueles 40 anos de peregrinação, depois de tantas murmurações, Deus usa Moisés mais uma vez para convocar todos à obediência. O diabo tem uma estratégia de muitas vezes nos fazer esquecer aquilo que temos que lembrar e nos fazer lembrar aquilo que precisamos esquecer. O fato de eles ouvirem novamente a lei de Deus nesse tempo mostra a importância de estarmos sempre ouvindo as mesmas verdades, mostra também como Deus é misericordioso e quantas chances Ele nos dá de acertar. A Bíblia continua no capítulo 4, versículo 1, dizendo: para que vivam e tomem posse da terra. Ele fala para os cumprirem. Então, nós precisamos entender que não são apenas os ouvintes da palavra de Deus, mas são os praticantes da palavra de Deus que serão abençoados. A palavra, numa última instância, é vida para nós. Deve ser algo que vivemos, não apenas algo que nós entendemos com a nossa mente. Jesus mesmo disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra tem uma aplicação para você hoje. Nós vivemos da palavra que sai da boca, não apenas da palavra que saiu um dia da boca de Deus. Por isso, Moisés disse em Deuteronômio 5:3 que a aliança de Deus não era uma aliança apenas com os antepassados deles, mas era uma aliança com aquela geração, com aquele povo. Não basta para você ser um filho de um cristão, não basta para você ser um sobrinho de um cristão. Deus tem princípios para a tua vida pessoal. Você precisa ouvir e praticar essa palavra para viver bem-sucedido nessa terra. Na verdade, quando nós olhamos para Provérbios, no capítulo 4, a Bíblia diz nos versículos 20 a 22, filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. O sucesso deles em possuir a terra da promessa, o sucesso em vencer as lutas, dependia da obediência deles. Nós vamos ver isso quando estudarmos Josué, lá no capítulo 7, que a primeira derrota que eles tiveram na região de Ai foi justamente por eles não terem obedecido às instruções do Senhor. No versículo 2, Moisés continua falando e ele diz: nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela. E é importante olharmos para esse versículo, porque muitas vezes nós somos tentados a modificar as instruções de Deus para a nossa vida, acrescentando exceções, quando dizemos, por exemplo, a Bíblia diz assim, mas, talvez, ou também muitas vezes diminuindo a seriedade e a exatidão da palavra de Deus. Quando, por exemplo, dizemos, olha, a Bíblia diz isso, mas não é bem assim, não é exatamente assim. Nós precisamos confiar totalmente na sua palavra, ou então ela não vai ter poder sobre a nossa vida. Vale lembrar aqui o que nós temos registrado em Mateus, no capítulo 5, e eu quero ler rapidamente com você o que diz o versículo 17. Ele diz: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. No versículo 18 ele diz: digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Essa palavra é real, esses princípios são reais, são fidedignos, são exatos e devem estar na nossa vida prática nos dias de hoje. Moisés também disse, está lá no capítulo 4, versículo 25 de Deuteronômio: tomo por testemunha o céu e a terra. E eu quero lembrar você que nós estamos rodeados
de uma grande nuvem de testemunhas, como a Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 12 e versículo 1. E por causa disso, nós precisamos entender que a nossa vida também é exemplo para muitos que estão nos observando. Devemos correr com perseverança a nossa carreira. Por fim, devemos não apenas praticar, mas ensinar também essa obediência à palavra. É por isso que a Bíblia diz em Deuteronômio 6,6 que essa palavra deveria estar no nosso coração, essa palavra deveria ser ensinada aos nossos filhos, deveria ser falada em todo o tempo. Está lá nas Escrituras: e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. As escreverás nos umbrais da tua casa, nas tuas portas. Fazendo essas coisas, colocando a Bíblia todo dia no seu conhecimento e na sua vida prática, você vai viver as promessas de Deus. Você vai viver cheio, como a Bíblia diz em Deuteronômio 6, do 10 ao 12, de tudo aquilo que é bom. Quem mais ama essa palavra? Se você ficou com alguma dúvida, se você quer fazer algum comentário, deixa aqui. Não se esqueça de curtir, compartilhar. Usa a hashtag Bíblia Todo Dia. E até o próximo vídeo, onde vamos falar dos capítulos 7 a 9 de Deuteronômio.